meus amados, continuando falando ali sobre José. Então José tinha 17 anos quando seus irmãos o julgaram dentro de uma cisterna. Mas Deus abençoou que essa cisterna estava seca. Aí eles voltaram, largaram José lá e voltaram. No caminho, Rubens, o primogênito de Jacó, o primeiro filho de Jacó, falou com seus irmãos: gente, isso não está certo. Nós não podemos matar nosso irmão, nem derramar do nosso próprio sangue. Está vendo aquela caravana ali de ismaelita? Os irmãos olharam e viram. Então, vamos vender ele como escravo. Ismaelita era um povo que era descendente direto de Ismael. Ismael casou, foi formando um povo e formaram-se o ismaelita. É o primeiro povo descendente de Ismael. E assim eles chamaram aquela caravana, tiraram José daquele poço. Quando José saiu, ele achou, graças a Deus, meus irmãos recobraram o juízo. Mas não era. Entregaram ele e venderam ele por 20 moedas de prata para o ismaelita. O ismaelita chegou com José lá no Egito. Ali é o seguinte, Canaã, a parte alta, o Egito, a parte baixa. E desceu para o Egito aquela caravana. Chegando lá, ele foi vendido como escravo. Um homem chamado Potifar, capitão da guarda do faraó, o comprou. E, rapidamente, aquele homem percebeu que José não era um escravo comum. Ele sabia escrita. E Potifar colocou José para comandar a sua fazenda. O homem tinha as plantações muito grandes. E ali José foi trabalhando e Deus foi prosperando aquele Potifar. Porque um homem de Deus, um homem honrado, um homem que seguia aqueles caminhos que Jacó tinha ensinado para ele. José seguia os caminhos que Jacó tinha ensinado, o caminho do Senhor. Então, Deus prosperava aquela fazenda de Potifar. E assim foi, até José completar 28 anos. Então, meus amados, quando José completou 28 anos, morava naquela casa, administrava aquela fazenda de Potifar, tinha uma vida muito boa, porque ele era um administrador. Não era qualquer escravo que tinha uma vida como José tinha, mas Deus tinha abençoado ele. Mas, o que aconteceu? O diabo sempre interfere para fazer sofrer aqueles que são de Deus. O diabo olhou para aquele José que estava prosperando e falou, não, isso não pode acontecer. Esse homem é de Deus e está acontecendo tudo de bom. Eu tenho que atrapalhar. E o diabo entrou no corpo da esposa de Potifar. E ela, um dia, foi ter aquela fazenda e tentou agarrá-lo. Ele soltou as roupas e saiu. Ela tentou 2 vezes. Ele não quis, porque ele sabia que aquilo não ia ser bom aos olhos de Deus. Ele era um homem íntegro e honrado. Quando aquela mulher percebeu que aquele homem não ia ceder os seus desejos carnais, aquela mulher pegou uma mentira para Potifar. Quando Potifar chegou, ela rasgou sua roupa, seus vestidos, e falou, o teu servo, esse escravo, me agarrou e olha aqui, me rasgou toda a minha roupa, mas eu não quis, eu o rejeitei. Potifar pegou ele e estava conduzindo ele pela prisão, para levar para a prisão. Potifar ficou com um semblante triste, porque aquele homem tinha trazido uma grande prosperidade para sua casa. Então Potifar entregou aquele homem ao carcereiro e falou, esse homem trabalhou comigo, ele sabe ler. Se você quiser aproveitá-lo aí, ele é um bom administrador. O carcereiro foi, aproveitou ele, deixou ele fazer umas coisas escritas e ficou preso durante 2 anos. Então, meus amados irmãos, José estava lá naquela prisão quando um copeiro e um padeiro teve um sonho na mesma noite. Quando foi no outro dia, bem cedo, José olhou para eles e falou, engraçado, vocês dois estão com um semblante muito triste. O que aconteceu? Aí o copeiro falou, eu tive um sonho. E esse sonho eu estou sem entender. José perguntou para ele, o que você sonhou?
Eu sonhei que eu estava diante do faraó com 3 cachos de uva. E eu pegava esses 3 cachos de uva e espremia na taça e entregava ao faraó. Mas o faraó me baniu. Como é que eu posso sonhar isso? José virou para o padeiro e falou, e você? Por que está esse sonho? Por que você está assim? Ah, por causa de um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava com 3 cestos de pão e os corvos vinham comer esse pão. E esse cesto estava na minha cabeça. José virou e falou assim, você, copeiro, daqui 3 dias, Faraó vai restituir o seu cargo e você vai voltar a servir o Faraó. Infelizmente, padeiro, as notícias não são boas. Daqui 3 dias, Faraó vai te matar e a sua cabeça vai ser espetada e os corvos vão te comer. Aí, José virou para aquele copeiro e falou assim, lembra de mim quando você estiver na presença de Faraó. E assim sucedeu. Exatamente. O copeiro voltou a servir o Faraó depois de 3 dias e aquele padeiro foi morto depois de 3 dias. E aconteceu que o Faraó, numa noite, ele teve um sonho perturbador. O Faraó teve um sonho. O sonho do Faraó é que saía do rio Nilo 7 vacas bonitas, gordas, e ficava ali na beira do rio. E de repente saía 7 vacas magras, 7 vacas secas. E essas 7 vacas secas comiam aquelas 7 vacas gordas. O faraó acordou assustado com aquele sonho, que ele não entendeu nada, nunca entendeu aquilo. O que significa isso? 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, come 7 vacas. Ele voltou a dormir. Quando ele voltou a dormir, ele teve outro sonho parecido. Ele sonhou com 7 espigas de milho muito bonita, grande. E depois 7 espigas feia, seca. E aquelas 7 espigas secas consumia aquelas 7 espigas bonita. O faraó acordou e convocou todos os seus sacerdotes, os seus magos, os seus feiticeiros, e contou o sonho e falou, eu quero que vocês decifrem esse sonho. E eles pensaram, um dia inteirinho. Quando chegou a noite, todos se apresentaram diante do faraó e falou, faraó, não conseguimos saber o significado do seu sonho. E esse faraó foi dormir irritado. Ele ficou irritado, ele ficou irado. Ninguém sabia. Mas aí, aquele copeiro foi servir o faraó um copo de vinho e falou com ele, faraó, quando eu estive preso, lá tem um jovem hebreu que ele decifra sonhos. Eu e o padeiro tivemos 2 sonhos e ele interpretou aqueles sonhos e aconteceu conforme foi interpretado. Conforme ele interpretou, aconteceu. O faraó interessou. É mesmo? É. Aí o faraó mandou o seu guarda principal ir até a prisão e trazer José, que ele é conhecido como um hebreu. Aí vestiu-se ele todo bonito, porque não podia se apresentar diante do faraó de qualquer maneira. Depois que José preparara José todo, ele se apresentou diante do faraó. E o faraó falou com ele, é verdade que você interpreta sonhos? José falou, faraó, quem interpreta os sonhos é Deus. Se Deus me revelar, eu te darei a interpretação. Mas não sou eu que interpreto. É o meu Deus, o Deus dos meus pais, o Deus que eu sirvo. E faraó contou para ele o seu sonho. Quando terminou de contar, José virou para o faraó e falou, faraó, Deus me deu a interpretação. Eu falei, qual? Essas 7 vagas gordas que o senhor vê sair do rio Nilo significa 7 anos de grande prosperidade no Egito. E as 7 vacas magras
é que depois de 7 anos de grande prosperidade, vai haver uma seca sobre toda a terra e o Egito vai ter que viver daqueles 7 anos da sua prosperidade. E as 7 espigas de milho bonita significam o mesmo significado. É 7 anos de prosperidade no Egito. E as 7 espigas feias significa que vai haver uma seca no Egito muito grande.